que é a necessidade ou não do uso de antibióticos na otite média aguda. Se você não sabe disso, em alguns casos, em muitos casos, a gente não é obrigado a tratar com antibiótico a otite média aguda, mesmo sendo uma infecção bacteriana. Então, a afirmativa 1 diz que pacientes com menos de 6 meses de idade, só para a gente se situar, na verdade, a pergunta da questão é para qual dessas opções aqui a gente, além da analgesia, deve incluir a antibiótico terapia. Então, são crianças com otite média aguda e a banca da HCPA quer saber em qual dessas situações a gente deve usar antibiótico. A primeira situação é pacientes com menos de 6 meses de idade. E aí, já introduzindo o primeiro CCQ. Toda criança abaixo de 6 meses de idade, então todo lactente abaixo de 6 meses de idade, com otite média aguda, deve receber antibiótico independentemente da gravidade. Afirmativa 3. Pacientes com sintomas graves como toxemia ou febre acima de 39 graus. Mais um CCQ, esse é até um pouco óbvio, mas qualquer paciente, qualquer criança com sinais de toxemia ou febre acima de 39 graus Celsius, também a gente sempre vai usar antibiótico. Então, o caso é grave, a gente sempre vai usar antibióticos e, além disso, eu vou adicionar que sempre que houver otorreia, a gente também deve sempre tratar com antibióticos. Então, se houver toxemia, febre de 39 graus ou otorreia, a gente é obrigado a introduzir a antibiótico terapia, assim como nas crianças abaixo de 6 meses de idade. E aí, introduzindo outros pontos que a questão não trouxe, de 6 meses a 2 anos de idade, sempre que o diagnóstico for bem estabelecido, então um diagnóstico com história clínica, com uma otoscopia compatível com o quadro, a gente também deve usar o antibiótico. Então, de 6 meses a 2 anos, cada vez mais os antibióticos têm sido indicados. Então, se aparecer em questão de prova, na dúvida, indique antibiótico terapia em crianças de 6 meses a 2 anos, que você tem grandes chances de acertar. A grande polêmica está nas crianças acima de 2 anos de idade. Nessas crianças, sim, que a gente, em muitos casos, não vai precisar usar o antibiótico. Os primeiros pré-requisitos são exatamente esses, né? A criança não pode ter sinais de toxemia, a criança não pode ter febre acima de 39 graus e a criança não pode ter otorreia. Só que aí a gente olhando na afirmativa 2, pacientes com mais de 2 anos de idade e acometimento bilateral sem otorreia. A banca do HCPA acabou entrando numa polêmica muito grande ao citar o acometimento bilateral, porque isso aí, na verdade, a Academia Americana de Pediatria diz que é opcional o uso de antibióticos quando existe esse acometimento bilateral. Então a gente fica na dúvida se deve ou não usar antibióticos segundo a Academia Americana de Pediatria. E aí, além da Academia Americana de Pediatria, existem outras referências importantes. Por exemplo, se vocês entrarem no Up to Date, eles indicam o tratamento com antibióticos sempre que houver otite média aguda bilateral, mesmo em crianças acima de 2 anos. Então a banca do HCPA entrou numa grande polêmica que não precisava ter entrado ao citar o acometimento bilateral. No caso, o gabarito foi letra D, afirmativas 1 e